Olá, amados, a paz de Yahushua, hoje, dia 5 de junho de 2019. Então, dando continuidade aqui à pregação do Maurício Medeiros. Mas antes, amado, deixa eu dar aqui um recado que eu esqueci. Tem amados irmãos, né, que estão perguntando sobre o irmão Edinho. E o irmão Edinho tá bem, eu consegui falar com ele ontem. E ele tá bem. É porque ele deu uma parada, porque ele tá pesquisando. Tá certo? Ele tá estudando, lendo bastante livros, né? Para trazer mais bombas pra gente, né? Então é isso. Mas em breve ele vai voltar. Talvez, talvez assim, no domingo. Ele falou pra mim que no domingo ele deve fazer uma live, tá certo? No domingo. Mas vamos aguardar, mas ele está bem, tá certo, amados? Fiquem tranquilos, ele só deixou de gravar porque ele está realmente lendo livros e tendo mais conhecimentos de Yahushua, né? Porque nós precisamos buscar nos renovar no conhecimento, é isso que ele está fazendo, tá certo? Para que ele possa trazer novos conhecimentos da parte de Yahushua para nós, tá certo? Então é isso. Então vamos continuar aqui. Aí porque eu esqueci de dar o recado, né, amado, no vídeo anterior. E aí eu falei assim, eu vou logo dar o recado, porque senão eu vou acabar esquecendo. Porque minha cabecinha, olha, é uma bênção, né? Mas é isso aí, eu acho que assim tá bom, né, amados? Deixa eu ver. Não, deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Ah, sim. Assim tá bom. Dá pra ver. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Aí ele falando, né, sobre as coisas, sobre o morrer a morte, né, terrena, né, o nosso morrer terreno. Então ele tá aqui relacionando aqui o morrer terreno da gente levar pessoas pro templo físico. Vamos continuar. Se eu que estou mandando, depois o pastor não me dá mais oportunidade, não tem problema. Tem muita gente na rua que me ouve. Me ouve e até gosta. Amém ou não? A minha agenda eu tive que dar na mão da minha esposa. Porque agora, depois que eu me tornei teólogo, é todo mundo querendo convidar para pregar. Irmão! Você vê, se tornou teólogo, mas não conhece nada das coisas do Espírito. Isso que é triste, né, amados? É o engano da religião. Olha, preguei segunda, estou pregando hoje, vou pregar amanhã, vou pregar na quinta, vou pregar... Falei, Jesus, Senhor, vai renovando a voz, vai liberando. Depois que se tornou teólogo, tive que dar a agenda na mão dela, porque ela fica doce. Tu não fica arrumando muita arrumação, não. Esse pessoalzinho da faculdade, eles pensam que você não tem o que fazer. E ela é tinhosa. É uma mulher de Deus ali, ó, na íntegra. E eu falei, Deus me guarde. Cada cadeira dessa que eu olho e vejo que eu sou responsável para trazer alguém para sentar do meu lado. Veja bem, amados, segundo ele, morrer nosso ser terreno, né? É a gente trazer pessoas para a igreja para encher a igreja, né? Para a pessoa sentar do lado. Só que vocês reparam que ele em nenhum momento fala de trazer a pessoa para levar a pessoa para Yahushua, para a pessoa ir para Yahushua. Porque a solução é Yahushua. Para morrer o nosso ser carnal, né? A solução é Yahushua. Como a gente já leu, né? O próprio Yahushua falou, vocês não vêm a mim, então tem que ir a Yahushua. Mas ele aqui, ele fala de trazer pessoas do mundo, ou seja, as pessoas do mundo é aquelas que não estão na igreja, então são do mundo. Para estar na igreja, para encher a igreja, para a igreja estar bombando. Então vocês vejam que até isso ele pensa que é as coisas lá do alto. E sendo que isso aqui é simplesmente trazer pessoas para continuar no engano da religião. Trazer mais pessoas para o engano da religião. Com o maior carinho do mundo, pergunta assim, ó, quantas pessoas você já trouxe para sentar nessa cadeira? Viu? Quantas pessoas você já trouxe para sentar nessa cadeira? Mas ele não disse, quantas pessoas você já guiou para Yahushua, para ir para Yahushua? Quantas pessoas você já disse assim, olha, você é o templo do Espírito, você não precisa ir mais a um templo, e vá para Yahushua, porque ele é o caminho. Isso ele não vai falar. Por quê? Porque nem ele está em Yahushua, nem ele foi a Yahushua.
Para ficar no ar-condicionado, sair do calorão. Sair do calorão. Vim para o ar-condicionado. Quantas? Não, eu só penso em mim. Mas só que Bonhoeffer disse, olha que bacana, irmão, como é bom você andar com os teólogos. Bonhoeffer disse que a igreja só é igreja quando pensa nos outros, naquele que está sofrendo. Veja bem, ele diz, como é bom a gente andar com os teólogos. Ele não diz como é bom a gente andar com Yahushua. Como é bom a gente andar no Espírito. Ele não diz isso. Ele diz como é bom a gente andar com os teólogos. Ou pergunta, os teólogos andam com Yahushua? Os teólogos andam no Espírito? Os líderes religiosos andam no Espírito e ensina o que é do Espírito? Porque até agora, amados, eu não vi ele falar nada do Espírito. Quando ele falou sobre o morrer terreno, que nós temos que morrer o nosso ser terreno, você vê que ele falou da morte do nosso ser terreno morrer, mas ele não falou como que o nosso ser terreno morrer. Então você vê que nem o ser terreno dele está morto. Então vocês vejam, a pessoa tem que andar com o teólogo, como é bom andar com o teólogo, mas ele não diz como é bom andar com Yahushua, como é bom andar no Espírito. Ele não disse. Por quê? Porque ele não conhece. Dá esse de novo, Abel Salvador. Eu vou numa reunião, irmãos, na segunda terça-feira do mês, em Austin, que eu venho pro culto aqui, depois eu vou nessa reunião, que a reunião começa às 9h30 e termina meia-noite. Terça-feira, de terça para quarta. E lá é uma reunião de jovens. Abel Salvador é reunião de jovens. Mas a igreja toda lotada. Porque a molecada vem da faculdade, vem do trabalho, vem de não sei o quê, e vem todo... A molecada. Vocês vejam o termo que ele usa. Está entendendo? É uma pessoa que não tem discernimento no entendimento de saber separar as palavras. A molecada. E a gente já viu que molecada é sinônimo de miserável. Então, quando ele está falando a molecada aqui, ele está falando os miseráveis. Vejam bem. Todo mundo pro culto, e quando o pregador está pregando, o pregador está lá falando alguma coisa que eles concordam, eles levantam da cadeira, é assim, aleluia, glória a Deus. São jovens, não é idoso não. Você vê que é tudo ato físico. Aleluia, glória a Deus, tudo ato físico, não é nada no espírito, no entendimento, para somente o Pai ver. Mas é tudo ato físico. Porque no entendimento, amados, somente o Pai vê. E quando a gente pratica ato físico, a gente ajuda o próximo, isso é ato físico, tá? O próximo que a gente ajuda, tá vendo que a gente está ajudando. Mas não precisa do outro saber. É o que a Ruxa disse, que tua mão direita faz, que a esquerda não saiba. Mas o Pai, ele sabe. Então isso também é andar no espírito, no entendimento. É tudo no espírito. Então o nosso ato que a gente faz ao próximo é físico, porque a gente está fazendo ao próximo. Mas o Pai, ele vê e recompensa, não precisa a gente divulgar. Mas aqui é tudo ato físico. O jovem, ele fala, isso aqui é ato físico, você está falando, é físico. Não tem nada do espírito aqui. É alguém que está entendendo o que está sendo falado. Deus está convidando você hoje, irmã Gertrudes, irmã Rosa, irmã... Amado Maurício, eu sinceramente não entendi nada aí do espírito, você me desculpa. Mas você não está falando do espírito, você está falando do físico, da carne, tá? De atos religiosos, não tem nada do espírito aí, amado. Eu não entendi nada aí que você falou do espírito, porque você não está falando do espírito, você está falando do físico, da carne e de atos religiosos, não é do espírito. Maria José a convidar alguém para sentar nessa cadeira aí. Quem eu? Isso é coisa para os novos. Por quê? Tu vai morrer? Vou te dar só uma estatística. Eu vou a muitos enterros. E agora quem mais estão morrendo são novos, irmãos. Não são idosos, não. Pergunta para quem está atrás. Tu vai fazer o quê, então? Bonhoeffer disse que a igreja só é igreja quando existe para os outros. Eu estou bem, o resto que se exploda. E isso era história de Justo Veríssimo.
O deputado. Veja, igreja, que a igreja, ele está falando teólogos. Esse aí também deve ser teólogo, porque eu não sei nem quem é esse que ele está falando. Mas igreja só é igreja quando existe para os outros. Mas a igreja que ele está falando, que só é igreja quando existe para os outros, é o templo físico. Ele não está falando da gente ser igreja para poder trazer outros para ser igreja, para poder mostrar a outros que cada um de nós é o templo, que basta a gente crer que a gente é o templo e não ir mais a templo e ir para Yahushua. Porque para a gente é o Pai, a gente tem que ir a Yahushua. Certo? Mas ele não fala isso. Aí que ele está dizendo, igreja só é igreja quando é para os outros. Mas a igreja que ele está falando aqui é o quê? É o templo físico. Tudo ele está levando no físico. De Chico Anísio, lembra disso? Vamos fazer um metrô para pobre. Fazer um buraco, coloca todos os pobres dentro e fecha o buraco. Isso, justo, veríssimo. Nós não. Nós precisamos fazer morrer Rafael Inácio. Se você entender que Deus pode, através das tuas mãos, pegar todo mundo no Facebook, rede social, que as pessoas ficam colocando fotozinha para curtir, para compartilhar. Pelo amor de Deus, irmão, já passei dessa fase. Ah, pastor, porque só está com 49. Estou com 49, muito bem vivido. Muito bem vivido. E se Deus assim permitir, quero chegar aos 50, 55, 60, 65, 200. Se Jesus não voltar, irmãos, eu quero viver e viver bem. O pai desse rapazinho aqui, que está com apenas 68 anos de idade e está compartilhando, ele falou: irmãos, nós vivemos só de boas intenções. Pastor, eu queria até vir ao culto, mas não deu, porque quando eu ia para o culto, chegou na minha casa a visita. Traz a visita. Traz a visita. Você veja, eu queria ir ao culto, mas ele não diz assim: seja o templo e preste o culto racional, porque é isso que está na escritura, que o nosso culto é racional. Nosso culto é racional quando? Sempre, porque nós somos o templo. Nós não precisamos ir a um templo para prestar culto. Porque nós somos o templo, então o nosso culto é racional. E como é que é o nosso culto? É nas nossas atitudes. Quando o Espírito, ele pratica o amor diário em nós. Isso é um culto. É uma adoração ao Pai. É adorar Ele em espírito e em verdade. Tá certo? É no entendimento. Só que vocês vejam que ele aqui está falando no culto, mas de ir ao culto e não ser o templo, mas de ir ao culto. Tudo ele está levando no físico. Tudo no físico. E para a pessoa levar pessoas mais para o engano da religião. Então, vocês estão entendendo? Ele não está falando nada aqui do espiritual. Vamos lá. Mas não deu, porque quando eu ia para o culto, chegou na minha casa a visita. Traz a visita. Então vocês vejam, chega uma visita na casa de uma pessoa, a pessoa tem que deixar de receber a visita para ir para o culto, e sendo que não é isso, sabe? Tem muitas pessoas, amados, que deixam às vezes um pai, uma mãe doente, né, em casa, necessitado de um carinho, e vai para o culto. É isso que o pai quer? Qual é a visita que chega? Às vezes é um parente. Agora você vê, sendo que em 1 Timóteo 5,8 diz, né, como a gente já leu, que aquele que não faz por um parente ou pela sua família negou a fé e é pior que um crente, que um descrente, né, que um descrente. Veja bem, 1 Timóteo. Então vocês vejam que a motivação dele é o quê? É tudo ato físico e é tudo contrário do que está na escritura. 1 Timóteo 5,8. Vê? Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que os que não creem. Ó, pior que os descrentes. Estão entendendo? Então, às vezes, aqui, ó, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior que um infiel. E é pior que um incrédulo. Incrédulo, descrente, os que não creem, entendeu? E o infiel, é isso. Então, às vezes, é uma visita que chega na sua casa que precisa,
né? De uma palavra que precisa de um carinho e a pessoa tem que deixar a visita para ir para a igreja. Ou então, olha, eu não fui para a igreja, é porque aí chegou visita, e como se fosse uma coisa errada. E errado é a pessoa deixar a visita ou deixar de receber a visita para ir à igreja. Isso que é errado. Porque nós somos a igreja, amados. Entendeu? Então, ele bota tudo ao contrário. E não é só ele, não. São os líderes religiosos que colocam a Bíblia tudo de maneira errada, de maneira contrária ao que está na Escritura, de maneira contrária ao que Yahushua nos ensinou. Traz a visita. Quando você está com boa intenção, você dá uma desculpa. Agora, quando você está intencionalmente desejoso para fazer, você arrebanha todo mundo e leva. Porque você sabe para onde está indo. Agora, quando eu não sei para onde eu estou indo, irmãos... Para onde está indo? Ele está dizendo, sabe para onde está indo, mas está indo para a igreja. Mas, na verdade, eles estão indo para o engano da religião, para adorar Terrão, Deus falso que habita nesses templos, amados. Por quê? Eles não sabem para onde eles estão indo. Porque se eles estivessem em Yahushua, eles saberiam para onde eles estão indo. E para onde a gente, quando está no entendimento do Espírito e andando em Yahushua, no entendimento do Espírito, a gente sabe que a gente está indo para Sião. Mas pergunta aqui a ele, para onde está indo? Ele vai falar, eu estou indo para o templo físico, eu estou indo para a minha igreja, Assembleia de Deus de Bom Sucesso, né? Que essa aqui é a Igreja de Deus de Bom Sucesso, quer ver? Aqui no Rio. Veja, vamos ver aqui, ó. Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Então, ele sabe que ele está indo para aqui, a Igreja Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Mas quem está no entendimento do Espírito sabe que está indo para Sião. Entende a diferença? Vamos ver aqui. Ele vai dizer, a gente sabe para onde a gente está indo, mas está indo para onde? Segundo ele. Porque segundo o Espírito nós estamos indo para Sião. Segundo ele, está indo para onde? Vamos continuar. Qualquer coisa me tira do foco. Eu quero convidar você hoje a pensar, irmã Midian, nas coisas que são de cima. Quer ver? Vamos lá. Pega todo mundo e leva. Porque você sabe para onde está indo. Agora, quando eu não sei para onde eu estou indo, irmãos, qualquer coisa me tira do foco. Qualquer coisa me tira do foco. Tá vendo o que eu tô falando, amados? Ele fala, eu sei para onde eu estou indo, mas o está indo é aqui pro templo físico. Mas na verdade ele não sabe para onde ele está indo. Ele não sabe, porque ele não está em Yahushua. Só quem está em Yahushua, que anda no Espírito, é que sabe para onde está indo. O problema é esse, amados. Quero convidar você hoje a pensar, irmã Midian, nas coisas que são de cima. Sai dessa terra. Não fui eu que falei, foi o apóstolo Paulo. E quando você começa a navegar pela palavra desses homens de Deus, você começa a ver quanto nós somos devedores. A gente só quer bênção. Veja, a navegar pelas palavras desses homens de Deus. Mas ele não fala navegar na palavra que é Yahushua. Porque o apóstolo falou sobre pensando nas coisas lá do alto. Por quê? Porque Yahushua falou para ele. E ele simplesmente passou o que Yahushua ensinou, tanto que ele falou. Que nós estejamos firmes andando segundo o que Yahushua nos ensinou. Conforme Yahushua nos ensinou. Então vocês vejam que o apóstolo Paulo, ele fala nas coisas lá do alto, mas é conforme o que Yahushua ensinou. Mas ele aqui não, aqui é seguir as palavras dos homens de Deus. É seguir, mas não é seguir a palavra do que Yahushua ensinou. Até aqui quando ele fala no apóstolo Paulo, ele fala no que o apóstolo Paulo ensinou, mas ele não fala no que Yahushua ensinou para o apóstolo Paulo nos ensinar. Porque não é a gente seguir o que o apóstolo Paulo ensinou, mas é a gente seguir, amados, o que Yahushua ensinou para o apóstolo Shaul nos ensinar, conforme o que Yahushua nos ensinou. Então a gente tem que seguir o que Yahushua nos ensinou. E não o que os homens de Deus nos ensinaram, como ele fala. Então você vê que o foco tá contrário, está fora. Ele não fala em seguir Yahushua, ele fala em seguir teólogos, em seguir homens. É isso que ele fala. Quem é que
que é benção? Olha, eu estou vendo um anjo aqui entregando um envelope. Eu quero envelope. Quer envelope para quê? Tu vai receber essa bênção para quê? Só para você? Não tem graça, irmãos. Bênçãos. Aí qual a bênção que ele fala aqui, amado? Tem um envelope para você. Que bênção? Ele fala, até a bênção aqui é físico. Porque a bênção que Yahushua nos prometeu é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a promessa. Quando a gente lê Evangelho na Escritura, a gente lê a promessa. Qual é a promessa? A vida eterna. Então a bênção que nós temos no Espírito, no entendimento, é a vida eterna. Agora aqui, ele está botando até a bênção para o físico. Só é bênção, Alex, quando a gente compartilha. Irmãos, eu vou para a igreja dia de domingo. Uma galera me liga, pastor, o senhor vai com qual carro para a igreja? Falei, por quê? Pastor, eu queria tanto levar a minha vizinha para a igreja. Falei, eu vou de Kombi. Mas o senhor não ia gastar? Não, fica tranquilo, eu vou de Kombi. Kombi é o melhor carro. Irmãos, eu vou passando e vou pegando o povo. Vai, entra, vai entrando. Todo mundo para dentro da Kombi, vamos embora. Chega no culto, a igreja está linda, cheia. Então você vê, a bênção dele é a Kombi, né? A bênção dele é a Kombi para levar as pessoas para o engano da religião, para a igreja estar cheia. Então você vê que em nenhum momento dessa mensagem ele falou alguma coisa do Espírito. Porque até quando ele falou na carne em morrer o nosso ser terreno, ele falou do nosso ser terreno, como o apóstolo Shaul disse que a nossa carne tem que morrer, e que Yahushua vive em nós, que não vive mais eu, mas Yahushua vive em mim, né? Que ele fala Cristo. Mas nem assim ele disse, ok, Yahushua vive em mim como? Ele não disse. Porque, na verdade, Yahushua não vive nele. Ele só citou texto da Escritura, mas ele não vive o que ele prega. Porque ele não está no espírito, ele está no físico, amado. E é por isso que Yahushua diz, não seguir o que esses homens pregam, porque eles pregam, ouça o que eles pregam, mas não faça o que eles façam, porque eles não fazem o que eles pregam. Eles não praticam o que eles pregam. O próprio Yahushua falou isso em Mateus 23. Entende? Quer ver só? Yahushua falou aqui bem claro, amados, veja bem. Por quê? Porque, na verdade, eles não vivem o que eles pregam. Porque eles falam do viver no Espírito, mas o viver no Espírito para ele é viver na carne. Então, veja bem, Mateus 23. Olha. Todas as coisas, pois, que disseram que observais e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Ele está falando no espírito, tipo, ele está falando, pensando nas coisas lá do alto, mas na verdade ele não pensa nas coisas lá do alto, porque ele não conhece o que é pensar nas coisas lá do alto. Ele não conhece o que é andar no espírito. Então ele tem que botar tudo físico para o espiritual. Então você vê que ele não pratica o que ele está falando, por quê? Porque ele não sabe nem o que ele está falando. E por isso que na Escritura diz, são pastores que nada compreendem, porque eles estão no engano. E é por isso que a Yahushua disse, são guias cegos, guiando os cegos todos para o mesmo barranco. Porque ele está cego, ele não sabe nem o que ele está falando. Porque na verdade, ele não está falando nada do Espírito. Por quê? Eu levei. Agora pergunta pra quem tá. Tu chama quem? Pergunta. Tu chama quem? Tu chama teus amiguinhos da faculdade? Tu chama teus amiguinhos da rua? Tu chama aqueles aposentados que ficam na fila contigo para receber a aposentadoria, a pensão? Veja, o engano chama pra quê? Para ir no templo físico. Não é chamar para ir para Yahushua, mas é para ir para o templo físico. Esse governo, abaixo você. Vai dobrar teu joelho. Vai se levar. Uma pastora mandou para mim, irmão, uma pastora, amiga minha, mandou para mim pelo WhatsApp. Estou aqui em Copacabana, vem para cá, Brasil. Falei, Deus se desviou. Tava lá, ela e o esposo mandou a foto. Falei, Deus se desviou.
Não, porque nós somos cidadãos. Tem um discurso bonito. Nós somos cidadãos, estamos aqui e temos que lutar pelo nosso país. Vai lutar no joelho. A tua guerra, a tua arma é outra. Dá o faz assim, a tua arma, aplaude com vontade, irmão, aplaude com vontade. Se é para aplaudir o Senhor, aplaude com vontade. Não, tá tudo bem não, irmãos. Nós estamos indo à bancarrota como igreja. Daqui a pouco começam a fazer leis lá e a gente vai começar a pensar, José Pedro, a gente vai começar a pensar se vai se levantar para orar. Porque tu não tem o costume de orar? Ah, irmãos, me perdoe, mas estava engasgado. Eu em casa perturbo meus filhos, perturbo minha esposa. Minha filha fala, pai, tu tem toque, não é possível. Tu tem toque. Eu reclamo de sujeira, eu reclamo porque não está lendo, eu reclamo porque não está fazendo isso, eu reclamo. E a minha esposa tem um lema muito bom, irmão. Vira para as crianças e fala, foco, 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 foco. Fala para quem está do lado, foco, foco. Porque a gente se perde no meio da caminhada. Pastor Ideobrando, a gente vem até com foco, uma visão. Deus me deu uma visão, mas aí ninguém vai. E tu fica sozinho. Aí o que tu faz? Perde o foco. Porque dizem por aí que uma andorinha só não faz verão. Fala para quem está atrás, é por aí. Mas dentro da igreja é diferente. Se você começar a se posicionar, fique tranquilo que a semente está sendo lançada e daqui a pouco vai florescer. Porque você... Veja, dentro da igreja é diferente. Ele não fala, mas nós que somos a igreja somos diferentes. Mas dentro da igreja é diferente. E aí, se você começar a semear, aí vai florescer. Semear como? Trazendo mais pessoas para o engano, para ir à igreja e não ser a igreja. Então, vocês vejam a diferença. Vocês vejam a diferença. Ele mesmo fala que fica reclamando e tal. Ou seja, ele prega uma coisa e faz outra. Porque ele reclama, não sei que tudo ele reclama. Então você vê, como é que a carne dele está morta desse jeito? Não é julgando, amado, mas eu estou mostrando o engano que ele está. O engano que ele está levando outros para o mesmo engano. Você está lançando a semente. Só que nós paramos de pensar em semente. O teu envelope de oferta, irmão, começa a pensar que é uma semente. Veja, o teu envelope de oferta começa a pensar que é uma semente. Então, primeiro, a semente que ele está falando que vai florescer é, primeiro, você levar pessoas na igreja, para encher a igreja. E aí, depois é você semear. Semear como? Na oferta, no dízimo. E sendo que Arrus, ele foi o último dízimo e a última oferta dada por nós. Então você vê que está totalmente fora o foco. E sendo que a semente, que está aqui na escritura, né? Obrigada aqui o novo escrito, de novo, Intelectual Brasil, tá? Obrigada, amados, vocês que estão se inscrevendo no meu canal, que a Arrus abençoe cada vez mais. E eu estou muito alegre por cada um que está se inscrevendo, né? Porque nós somos uma família em Arrus, isso é maravilhoso. Então vamos ver aqui, a parábola do semeador. Olha o que diz aqui na semente, tá certo? Porque ele agora vai levar a semente, né? Ele primeiro levou como trazer a pessoa para poder crescer mais a igreja, estar a igreja cheia, certo? E agora ele está levando a semente para um lado da oferta do dízimo, né? Então, que você plante a semente na oferta. Ele já está falando agora da oferta. Então, vamos ver aqui onde é que está escrito aqui a parábola do semeador. Vamos ver aqui. O que diz aqui a parábola do semeador? Mateus 13. Tá? Mateus 13. Então, vocês vejam bem. Vamos ver aqui. Onde é que tá? Ó. Essa aqui mesmo, olha só. O que diz a parábola do semeador? Tá? Tendo Arrus saído de casa naquele dia, estavam assentados junto ao mar. E ajuntou-se muita gente de pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia.
E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-nas. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? Vejam, porque Yahushua falava por parábolas, trazendo o físico para a pessoa entendendo o espiritual, né? Então, ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Quem não é dado a conhecer? Os religiosos. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E é isso, não é isso que acontece com esses líderes religiosos? Eles não compreendem nada? Até em Isaías fala, são cães mudos, pastores que nada compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Se converta a quem, amados? Se converta a Yahushua. Vá a ele, e ele os cure. Mas o problema é que as pessoas se convertem a uma religião. Entende? Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Por causa da palavra, qual é a palavra? Yahushua. Logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, ou seja, ouve a palavra que é Yahushua. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Ou seja, a sedução das riquezas, qual a sedução? Desses tempos físicos está induzindo a pessoa a buscar as coisas aqui dessa terra. Entende? É um engano da religião. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Tá certo? Então vocês vejam, essa é a parábola. E aqui está falando outra parábola, olha. Propôs-lhes outra parábola. E é o mesmo sentido da parábola do semeador, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Porque aqui ele está falando de semente, né? Então veja bem. Semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quem é a semente, a boa semente, são os trigos, né? E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Ele, porém, disse-lhes: não,
para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Hã? Então, aqui, ó, e esse aqui tudo está falando de semente, amados. Então, vamos ver aqui o que ele vai falar da semente, porque a semente aqui que a Rússia está falando é de semear no reino. O que é semear no reino? O semear no reino é você levar as pessoas que estão no engano da religião para Yahushua. Esse é semear no reino. É você levar a Yahushua. E você andar no entendimento. Isso é semear no reino. É o semear para a vida eterna. Tá certo? Então vamos ver aqui o que ele vai falar aqui da semente. Então você vê que a semente que está aqui não tem nada a ver de semear oferta, dízimo. Ele aqui está falando de semear para outras pessoas irem para Yahushua. No sentido é esse. Vamos ver o que ele vai falar. Florescer. Porque você está lançando a semente. Só que nós paramos de pensar em semente. O teu envelope de oferta, irmão, começa a pensar que é uma semente. Eu contei ontem um testemunho aqui do que Deus fez, mas... Comece a pensar que é uma semente, porque ele sabe que não é. Ele sabe que a semente que a Rússia fala é de levar pessoas para ele curar. Tá certo? Essa é a semente. Mas a semente aqui é oferta, dízimo e oferta. Tanto que ele falou, comece a pensar que a sua oferta é uma semente, porque ele sabe que não é. Quando eu fui para o caminho de casa, eu falei, pô, Julinha, eu esqueci de falar uma coisa importantíssima. Pastor, o senhor lembra quando a gente comprou esse templo? Irmãos, eu tinha comprado uma Kombi 97 em 24 vezes de R$ 853,44 para pagar em 24 meses. Dei uma entrada e paguei aquela Kombi 97 zeradinha, tirada na desnave. Aí meu irmão viu a Kombi, pediu para trabalhar com a Kombi, eu liberei, porque vai agregar, vai ter valores, vai ajudar você a pagar a prestação, vai ajudar você a pagar o seguro. Eu acreditei, irmãos. Nunca dava para nada, a Kombi dava problema e o dinheiro nunca chegava. Falei, Deus, tem alguma coisa errada. Eu e minha esposa começamos a orar. A igreja saiu da pesqueira e veio para cá, comprou um templo. Mas aí tinha que pagar as parcelas. Aí pastor Silas Malafaia veio pregar aqui numa Santa Ceia de 2000. Foi 2000. E aí quando ele começa a falar, ele vira e fala assim: vocês, quando temos 2 carros, se vamos comprar um apartamento, um imóvel, a gente dá vende um para pagar o imóvel e fica com o outro. Eu estou sentadinho aqui naquela cadeirinha, né, de plástico, aí minha esposa. Por que para pagar o templo do Senhor, a gente que tem 2 carros não pode dar um? Fala para quem está do teu lado, pegou pesado. Ele mandou, fui para o altar, eu estava ali. Na mesma hora, eu falei, meu Deus, eu vou dar essa Kombi para a igreja para pagar o negócio. Você vê que ele fala, né? O Silas Malafaia falou, por que você não vende um e dá na obra, dá para a igreja, né? Para pagar o templo onde o Altíssimo não habita. Mas em nenhum momento ele fala aqui, você veja, o que ele fala de você levar pessoas para a igreja, para encher a igreja. Mas ele em nenhum momento aqui está falando nas coisas do espírito, ele bota tudo no físico, para o espiritual. E ele não fala de ajudar o próximo, não, mas é ajudar o templo físico, para levar pessoas para o engano da religião. Mas em nenhum momento ele falou de ajudar o próximo. Vocês vejam bem. Quando ele falou em ajudar o próximo, foi aquela hora que ele falou do fundo de garantia dele, que ficou preso, né? E que depois ele recebeu o fundo de garantia, que ele foi agradecer lá a ex-chefe dele. E que ele falou, porque se eu tivesse recebido o fundo de garantia, ou poderia ter torrado o dinheiro, ou então alguém da minha família precisava de fazer uma operação e eu teria que dar e eu iria dar, ou seja, ele iria até dar. Mas ele botou assim como que
A prioridade não é a família precisar para fazer uma operação. Mas a prioridade foi, o mais importante foi comprar um apartamento. Vocês estão entendendo? É totalmente assim o contrário do que está na escritura. E aqui ele pegou a Kombi, vendeu para dar no templo físico, tá? Para fazer a obra de Deus. E sendo que a obra que o Pai nos pede é que nós ajudemos ao próximo, como a gente leu no jejum, que o jejum, qual é o verdadeiro jejum? O verdadeiro jejum é que a gente reparta a comida com o faminto, é que a gente vista o nu, é que a gente visite o doente. Esse é a verdadeira obra. Porque quando a gente faz para o próximo, nós estamos fazendo para Yahushua. Então aqui você não vê ele falando em, olha, eu peguei, só teve uma hora que ele falou, e que na verdade ele falou, mas era uma coisa que não era nem para falar, que ele falou que ele ganhou, né, as 4 caixas de coxa com sobrecoxa, com 18 quilos cada um, e que ele deu lá no centro de reabilitação, né? Mas vocês vejam que ele foge totalmente do que está na Escritura, porque a Escritura diz primeiro que nós devemos fazer e não mostrar que está fazendo, que a mão direita não fale não saiba o que a esquerda fez, tá certo? Então esse é um ponto. Aí ele falou sobre isso, beleza. Só que aqui você não vê ele dando instrução de amor ao próximo, de como você ajudar, que você tem que ajudar o faminto, entendeu? Não, o ajudar aqui que ele está falando é de você levar a pessoa para um templo físico. E ele pegou a Kombi, vendeu para pagar as prestações do templo físico, onde o Altíssimo não habita. Tá certo? E ele sabe que o Altíssimo não habita aqui porque ele é teólogo. Tanto é que ele sabe que a semente não é oferta, porque ele falou, imagine comece a pensar que a sua semente é oferta. Ou seja, por quê? Porque ele sabe que não é. Então você vê que ele engana, sabendo. Nas entrelinhas ele fala a verdade. Porque ele falou, comece a pensar que a sua semente é oferta. Comece a pensar. Por quê? Porque ele sabe que não é. Mas ele induz a pessoa no erro. Aqui, a Kombi não era só minha. A Kombi era minha e de minha esposa, que é nós que pagamos. Era um patrimônio da família. E a Kombi também estava com meu irmão, trabalhando. Aquele domingo de manhã eu saí da seca, aquilo na cabeça, não falei nada com ela. Viemos pro culto à noite, voltamos do culto à noite para casa. Aí no culto à noite para casa, a gente deitado, para hora de dormir, a gente conversando. Ela falou assim, Doce, hoje de manhã nasceu, eu tive um sentimento. Falei, que sentimento você teve? Que Deus, que fogo é esse? Ela para mim, que sentimento você teve? Que fogo é esse? Falei, não, quero saber que sentimento você teve. Doce, eu senti muito desejo de nós entregarmos a nossa Kombi para pagamento da igreja. Falei, Doce, foi o mesmo sentimento que eu tive. Por isso que eu estava nesse fogo. Amanhã, segunda-feira, a gente vai procurar o pastor e vai entregar a Kombi. Irmãos, fizemos isso. Mas meu irmão se levantou contra mim. Minha mãe se levantou contra mim. Minha irmã se levantou contra mim. Outras pessoas se levantaram contra mim, que já não estão mais na terra dos viventes. Se levantaram contra mim. Eu falei, Deus, a resposta que eu dei foi, quem foi que pagou os 24 meses de 853,44 centavos? Quem foi? Não fui eu. Quem foi que pagou os 3 anos de seguro dessa Kombi? Não fui eu. A Kombi não é nossa? Nós resolvemos dar. E demos. Acabou a história. Só que aquela Kombi, na verdade, foi uma semente que nós lançamos para o reino. Qual reino? Porque no reino do Espírito, o diabo não foi. Ele lançou para o reino das trevas, amado, onde Terron habita. Porque aqui é trevas. Entende? Está totalmente contrário. Ele em nenhum momento fala no amor ao próximo, ele fala no amor ao reino, no amor de levantar um templo para levar pessoas para o engano da religião. Então você vê que está totalmente contrário.
E as pessoas estão no engano da religião, isso é até falta de amor ao próximo, porque ele está levando as pessoas ao engano da religião. Então aqui ele está contando esse testemunho para quê? Para que as pessoas deem aqui no templo físico, para esse Deus. Porque ele trabalha aqui, ele mesmo disse que ele saiu do trabalho que ele ficou 4 anos e 8 meses, né? Para poder trabalhar na igreja. Então ele aqui recebe. E por isso que ele está falando isso, plantar no reino. Plantar no reino. Mas o que é plantar no reino? Na semente, como a gente viu, né? É a gente semear, falar de Yahushua para outros irem direto a Yahushua. Porque Yahushua, ele é o mediador entre Yahweh e o homem. Yahushua é o homem. É assim que está escrito. Entende? Então, quando a gente planta aqui, a gente está plantando em qual reino? No reino das trevas, não é no reino da luz. No reino da luz, a gente planta quando a gente ama o próximo e quando a gente leva o próximo para Yahushua. Aí sim, nós estamos plantando no reino do céu, no reino de Yahweh. Aqui não é reino de Yahweh, aqui é reino das trevas, reino de Terrom. Dá para dar um glória a Deus? Glória a Deus. Foi uma semente para o rei. Daquela Kombi, a gente conseguiu comprar um apartamento no Caxambi, quando a gente saiu aqui da comunidade Monsenhor Brito. Não é isso, irmã Gertrude? Da comunidade Monsenhor Brito, fomos para o Caxambi, não devemos nada a ninguém, compramos o apartamento para pagar em 15 anos pelo financiamento do Itaú, conseguimos pagar em 5 a semente que lançou lá atrás. Você hoje quer colher o quê? Você tem lançado semente? Pergunta por quem está do teu lado. Você tem lançado semente? Tu quer colher? Agora você vê que o lançar semente que ele está falando é dar ofertas. Tá certo? Não é você lançar semente de levar pessoas para Yahushua. Porque a semente que está na escritura, amados, é a gente levar aquele que está faminto para Yahushua. Essa é a semente. Tá certo? Mas aqui ele está levando essa semente para a oferta, tanto que ele falou. Pense que essa semente é a oferta. Tá certo? Então, porque ele sabe que não é, mas ele está levando o povo a entender que é a oferta. Ou seja, assim como Deus abençoou ele, que ele está falando isso, que ele pagou o apartamento dele, não deve nada, então a pessoa vai ser induzida a dar a semente aqui, a oferta no templo físico onde o Altíssimo não habita, para ser abençoado. O quê? Agora tu vai continuar sem lançar semente? Eu não posso, irmãos. Eu tenho que começar a pensar nas coisas que são de cima. Não, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar? É a única coisa que eu tenho. Aquela mulher, lembra aquela viúva que só tinha 2 pequenas moedas, que a oferta dela foi a maior, porque ela deu tudo que tinha. Agora veja, ele aqui está defendendo que, falando como se Yahushua estivesse aprovando a atitude da viúva pobre, porque ela deu tudo que ela tinha. Então, segundo ele aqui, Yahushua está aprovando essa atitude da mulher, que ela deu tudo que ela tinha e que a gente tem que semear num templo desses, onde o Altíssimo não habita. Então, vamos ver aqui, amados, né, onde está escrito a oferta da viúva pobre. Peraí. Calma aí, vamos ver aqui de novo. Vamos entrar aqui de novo. Ai, ai, ai. O que houve? Tá. Tá muito lenta a internet, é? Então vamos lá. A oferta da viúva pobre. Olha só, o que quer dizer essa parábola, amados? Lucas 21, tá? Vamos ler aqui Marcos 12, do 41 ao 44. Marcos 12, tá? Então vamos lá. Marcos 12, do 42 ao 44, né? Do 42 ao 44. Veja.
Vamos botar aqui, ó. Estando Yahusha sentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam ali. Tá? Tem até outra versão. Vamos ler aqui primeiro, depois vou botar outra versão. Né? Vindo, porém, uma pobre viúva, aqui está no templo, tá? Isso aqui é no pátio do templo, tá, amados? Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Mas aqui Yahusha, ele não está elogiando a atitude da mulher de ter feito isso no templo. Tá certo? Ele viu que ela deitou tudo porque ela estava enganada. Ele estava vendo quão enganada ela estava. Era isso que ele estava dizendo. Que ela estava no engano, dando tudo que ele tinha. Porque, na verdade, esses aqui que estavam deitando muito, os ricos, eles tinham que dar sustento para essa viúva que não tinha. E que ela deu tudo que ela tinha. E na verdade, o que a Yahusha está falando aqui é que esses que tinham muito, que estavam deitando muito, para as pessoas verem que eles estavam dando muito, mas na verdade eles não deram assistência a essa viúva. E ela, no engano da religião, ela deu tudo que ela tinha. E sendo que os ricos aqui, ó, que tinha que dar para a viúva. Entende? É nesse sentido que a Yahusha está falando. Então vamos ver aqui, ó, Marcos 12, do 41, para ver como está escrito aqui. Nessa aqui. 12. Então vocês vejam que ele está falando nesse sentido, amados. Não é da viúva ter dado que ela tinha que dar, não. O que ele está falando aqui é que esses que tinham que dar. Aqui, ó. Yahusha chegou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor, chamando assim os seus discípulos. E Yahusha declarou: afirmo-lhe que essa viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Ou seja, todos deram o que sobravam, mas não foram capazes de suprir a necessidade dessa viúva que deu tudo. É isso que a Yahusha estava falando. Que deram no templo. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Marcos 12, 41. Vamos ver aqui como é que está aqui em algumas versões. Tá? Aqui, porque aqui na verdade é no pátio do templo. Tá certo? 12, 41. Vou botar aqui só o 41, só para ver como é que tá aqui. Peraí. E Yahusha estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, ou seja, no templo. Ele estava no pátio. Você viu que Yahusha nunca entrou no templo. Dentro do templo, ele ia no pátio. Porque só quem entrava no templo era o sacerdote, e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era dentro do templo, tá? E nessa época aqui não eram nem mais, eles estavam tão errados que os sacerdotes naquela época não eram os levitas, já eram os judeus. Agora eu tenho para mim que já são até esses falsos judeus da ONU, esses maçons, porque o próprio Yahusha falou: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular, que é quem? Yahusha, ele estava falando dele. E ele falou os construtores. Quando ele fala os construtores na escritura, amado, está falando dos maçons. Então esses falsos judeus já estavam aqui, atuando aqui como líderes religiosos aqui, ó, maçons. Como todos esses líderes religiosos que estão na mídia, eles são maçons. Continua até hoje. E é por isso que é um lugar de trevas.
Então vocês vejam, Yahushua estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro, ó. Aqui, ó, sentado diante da caixa de oferta, aqui não fala onde, né? Mas aqui, ó, sentado diante do gasofilácio, vocês vejam que eles botam várias traduções para as pessoas não entenderem, né? Mas aqui é no pátio do templo, que ali eles já colhiam oferta. Só que as pessoas davam no pátio e não ajudavam as viúvas. E o que aconteceu foi isso, o sentido dessa viúva, que a Rússia está falando, é no sentido de ela ter dado tudo, e na verdade eles tinham que ter suprido a necessidade da viúva. E não da viúva ter dado tudo que tinha. Ou seja, a viúva estava no engano, dando tudo que ela tinha para sobreviver, para dar na religiosidade. E sendo que esses ricos que tinham que suprir a necessidade da viúva, tá certo? É nesse sentido. Mas ele aqui vai levar para o outro lado. Por quê? Porque ele engana também. E esse aqui também está enganando porque ele é teólogo. O teólogo engana, amado. Ele está enganando nessa parte. Tanto que ele disse, né? Que pense que a semente é a sua oferta. Porque ele sabe que não é. Então você vê que ele já está levando um engano, veja. Muito terra. Eita. Você está muito terra. Mas eu quero te convidar hoje. A dela foi a maior, porque ela deu tudo que tinha. Pra gente dar, irmãos, é muito difícil, sabe por quê? Você está muito terra. Eita. Aí você vê que ele fala sempre em dar no templo físico. Mas quando o apóstolo ele fala de contribuição de oferta na escritura, como a gente já leu, é para o pobre. É para o necessitado. Não é no templo. Vocês vejam que o apóstolo fala aqui, ó, em 1 Coríntios, 1 Coríntios 9. Acho que é 1 Coríntios 9. Vamos ver. 9. Deixa eu ver aqui. Distribuído aos pobres. Deixa eu ver aqui, cadê? Deixa eu procurar aqui, amados, onde é que está escrito. Para a gente ver direito. Ó, distribuiu. Não, deixa eu botar aqui. Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria. Vamos ver onde é que está escrito. 2 Coríntios 9 mesmo, tá? 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. Então, vamos lá. É 2 Coríntios, eu botei primeiro. É 2 Coríntios, é porque eu confundi, né? Então, vamos lá. 2 Coríntios 9, 7. Então, só pra gente ver aqui, olha. Vamos daqui. Portanto, tive por necessário exortar... Vamos ler aqui só para a gente ver. Vamos ler tudo. Não custa nada a gente ler. Pelo contrário, até é bom. Quanto à administração que se faz a favor dos separados, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, do qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória, o nosso esplendor acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos. Veja, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos vós, para não dizermos vós deste firme fundamento de esplendor. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Aqui está bênção, mas tem outra versão que está contribuição, tá certo? Tem outra versão aqui que está contribuição. Então vamos lá, 2 Coríntios 9, 5, para a gente ver, né? 2 Coríntios 9, 9. Veja.
Assim, é necessário recomendar que os irmãos visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Yahweh ama quem dá com alegria. Aí eles usam esse versículo aqui para a pessoa dar num templo. Tá certo? Só que o apóstolo aqui não está falando de dar em templo físico. Está falando de dar no templo do Espírito, que são pessoas. Vejam. E Yahweh é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a benevolência, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Qual é a boa obra? Do ajudar ao próximo necessitado. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Ou seja, a semente que está falando aqui é do amor ao próximo. E ele está falando na semente de semear para o templo físico. Vocês vejam que ele está fugindo do que a Escritura está dizendo. Está indo de lado contrário. Ele aqui não está falando do amor ao próximo, está falando do amor à religião, do amor ao templo físico. Tá certo? O Maurício está falando do amor ao templo físico. E o apóstolo Shaul aqui está falando do amor ao próximo. Então, veja bem. Tá? Aí aqui, ó. Aquele que supre a semente ao que semeia, qual semente? A semente de suprir a necessidade do próximo. Tá certo? E não de semear no templo físico. E o pão ao que come também lhe suprirá, aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Ou seja, quando a gente semeia para o próximo, nós somos enriquecidos de todas as formas, né? O Pai nos dá muito mais para que nós possamos ser ainda mais generosos. É isso que ele fala. Mas no templo fala que quando você, o pastor fala, que quando você dá no templo físico, Deus ele te abençoa para você ter mais para si. E aqui está falando ao contrário. E ele nos abençoa para que nós possamos ser mais generosos ainda. Veja a diferença. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de agradecimentos a Yahweh. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Yahweh. Ou seja, o serviço ministerial não é um serviço no templo físico, fazendo atos religiosos. Mas aqui o serviço ministerial é suprir a necessidade do povo de Yahweh, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Yahweh. Por meio dessa prova de serviço ministerial, qual é a prova de serviço ministerial? O ajudar ao próximo. Outros louvarão a Yahweh pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem da promessa de Yahushua. Da promessa, porque o evangelho aqui é promessa. Da promessa de Yahushua. A confissão que vocês fazem da promessa de Yahushua. Qual é a promessa? A vida eterna. E pela generosidade que vocês, em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros, não só os bens com os necessitados da fé, mas com outros que necessitam e que também podem fazer parte da família de Yahushua. Olha isso, amados. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável benevolência que Yahweh tem dado a vocês. Agradeço a Yahweh por seu dom indescritível. Olha que maravilha. É isso que o apóstolo Shaul está dizendo. A semente aqui, amados, é você semear para o próximo. Não é você dar no templo físico, como esse moço aqui está falando. Você está muito terra.
Mas eu quero te convidar hoje para sair da crise. E para sair da crise, nós precisamos tomar atitudes. A palavra que sai do altar é uma semente que pode cair em boa terra e florescer, mas também pode ser colocada do lado. O que você vai fazer? A palavra que sai do altar, ela pode produzir boa semente desse altar aqui, onde o Altíssimo não habita. A palavra que sai de Yahushua, do Espírito, porque a palavra é Yahushua, é que pode produzir boa semente. Porque o nosso trabalho, o nosso serviço ministerial é a gente ajudar o próximo e é a gente semear, falando da palavra que é Yahushua. E é Yahushua que vai produzir a semente. Entende? Porque a semente vai germinar, por quê? Porque quando a pessoa vai a Yahushua, a gente fala a pessoa vai a Yahushua, ele leva ao Pai. E a semente, ela é germinada, ela cresce. Por quê? Porque a pessoa vai a Yahushua. Não é a semente que é dada aqui, que é semeada aqui no altar. Ele está falando totalmente o contrário do que está na Escritura. Não tem nada a ver com o Espírito. Vamos lá, vamos botar aqui de novo. A palavra que sai do altar é uma semente que pode cair em boa terra e florescer, mas também pode ser colocada do lado. A semente que sai do altar que ele está falando é a semente que ele está semeando aqui, que ele está falando. De você dar dízimo no templo físico, dar uma oferta no templo físico, e sendo que a oferta que nós temos que dar é para o próximo. O que você vai fazer? A nossa igreja é uma igreja de palavra. Só que Tiago diz que nós não podemos ser só ouvintes, mas praticantes. O nosso maior problema é que nós estamos como aqueles católicos, lembram? Aqueles católicos? Ah, eu sou católico. Ah, você vai à missa todo domingo? Não, eu sou católico não praticante. Tu tá crente não praticante? Porque é uma moda que pega, irmão. Eu só vou quando dá. Por quê? Por que tu não vem terça? Por que tu não vem quinta? Por que tu não convida alguém? Por que tu não traz alguém no domingo? Ah, não dá. Não dá. Abel Salvador, não dá. Eu trabalho. Morreu todo mundo que trabalhava, só ficou você. Morreu todo mundo que estudava, só ficou você. O problema é que a gente sempre tem uma desculpa esfarrapada para dar. E a gente não está percebendo que o único prejudicado nessa história estou sendo eu mesmo. Eu quero orar por você hoje sair da crise. A crise dentro. A gente precisa começar, Misael Valério. Aí, amados, veja bem, ele fala, né, que o apóstolo Timóteo, ele fala, né, ou Tiago, Timóteo, esqueci, que ele fala realmente, né, que nós temos que ser praticantes da palavra, não só ouvintes, mas praticantes. Mas a gente só consegue praticar a palavra. E qual é a palavra? A palavra é Yahushua. A gente consegue praticar Yahushua no que ele ensinou quando nós estamos no Espírito. Tá certo? É assim que funciona. Então a gente pratica a palavra que é Yahushua, porque Yahushua é a palavra. E ele que nos ensina. Nós praticamos no Espírito. No entendimento, sendo templo e não ainda templo. Pastor Misael Valério, missionário. Irmãos, foi comigo para uma missão. O menino trabalhou muito. Pastor missionário, Misael Valério. Hoje, falei que eu não vou apontar para ele agora não. Eu já olhei para ele, os irmãos já viram. Está pregador de WhatsApp. O Pedro dos Anjos, lá atrás. Ó. Falei, meu Deus, que é isso? Pregando para mim pelo WhatsApp. Coloquei o irmão para ouvir. Ali, ó, presbítero Oscar, aquele lá, altão, ó. Pregando para mim pelo WhatsApp. Falei, meu Deus, que isso? Vou colocar esse menino para pregar na rua. Vou levar ele comigo. Está na hora de nós começarmos a pensar. Bate assim na tua cabeça, bate para ver se acorda. Ó, pensar nas coisas que são de cima. Buscar as coisas que são do alto. A palavra de Deus diz, Jesus falando, olha, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque a tudo que pede recebe. Então o que está acontecendo? No dia 20 de abril de 2016, eu comecei a clamar e o telefone tocou. Eu falei, Deus, que coisa linda. É mais um testemunho quentinho de 2016. Mas quantos testemunhos já tem no meio do caminho? Um monte. É coisa assim de você olhar e falar... Não. O Jair Lourenço mesmo falou para mim hoje aqui, me entregou um recado, Jair Lourenço,
Aquele rapaz ali, o senhor conta muito aí para prosperidade. Conto mesmo, eu vou continuar contando, porque o meu Deus é um Deus de coisas grandes. É como eu penso. O problema nosso é que a gente se limitou a essa terra. Mas o que Veja, é o que ele pensa, não é o que o Espírito mostra para ele no entendimento, mas é o que ele pensa. Ele é que falou o que ele pensa, o que ele vive, porque ele vive no terreno. Ele pensa que ele está vivendo no espiritual. Porque na cabeça dele, o buscar a Deus é você ir no templo físico, é você dar oferta, dar dízimos e ofertas, é você levar as pessoas para a igreja, para o templo físico, é você dobrar o joelho e orar em atos religiosos, praticar atos religiosos. E sendo que isso não tem nada a ver com o espírito. O você viver uma vida no entendimento é você ser guiada pelo espírito. É você andar no entendimento, é você ser o templo no mesmo templo. Então você vê que é o que ele pensa, não é o que o Espírito mostra para você, segundo, conforme Yahushua nos ensinou, mas é o que ele pensa. Então você vê como ele está no engano. Quero orar por você e eu quero entregar aqui o microfone, mas o desejo, se eu pudesse, é dar uma coça em você, com carinho, com carinho. Porque Deus quer mudar a tua história. Deus quer trazer o novo. E você está preso. Já viu aquelas pessoas que dizem: eu só coloco a mão onde eu alcanço? Eu tenho piedade. Eu não coloco a mão onde eu alcanço. Eu coloco a mão onde o meu Deus me leva a colocar. Porque se Ele te levar, irmão, tu vai ver. Eu moro numa casa, irmãos, que eu entro e saio glorificando. Porque se eu fosse morar naquela casa, porque eu vou colocar a mão onde eu alcanço, eu não ia morar lá. Porque eu não tinha condições nenhuma. Mas o meu Deus pode. Então vocês vejam, amados, que tudo dele leva no físico. Ele não falou nada aqui no espírito. Não falou nada do espírito. É muito triste a gente ver esses líderes e que estão no engano e que pensam que por ir numa igreja, por ser pastor, por dar dízimos e ofertas, por levar pessoas na igreja, né, no engano, estão no físico, e na verdade estão no espiritual, e na verdade estão praticando obras, atos religiosos, e que são obras da carne, porque a carne não está mortificada. Porque o único que nos leva ao Pai é Yahushua. Ele é o caminho, nós temos que ir a Yahushua. Então vocês vejam que ele fala, a gente tem que buscar, a gente tem que buscar Deus. Olha, a gente tem que ir para Yahushua. Quando a gente vai para Yahushua, ele nos leva ao Pai. Quando ele nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito. Então o Espírito mora em nós não precisamos buscar o que nós temos. O que nós precisamos buscar agora é a renovação no conhecimento de Yahushua através do Espírito. Tá? E o Espírito ele vai nos ensinar conforme Yahushua ele ensinou. Então a gente vai praticar o que Yahushua ensinou. É assim. Só que ele leva tudo para o físico. Por quê? Porque ele não conhece o espiritual. Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.